Estamos de volta para falar de um período que merece atenção do pecuarista. Dos 30 dias de vida do bezerro até o ciclo do desmame, no 7º mês, são necessários alguns cuidados especiais que podem ser decisivos para o controle de mortalidade. Para a gente falar sobre esse assunto, nós convidamos a médica veterinária do Hospital Veterinário de Uberaba, a mestre em cirurgia veterinária pela Unesp Jaboticabal, a doutora Pamela Coutinho. Oi, doutora, boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Na verdade é Paloma. Paloma, perdão, doutora, que indelicadeza da minha parte, desculpe, Paloma. Mas tá bom, a minha irmã é Pamela, tá tudo certo. Tá tudo certo, pronto, muito obrigado. Doutora, nós podemos dizer que esse período de até a desmama constitui um gargalo, porque a taxa de Sim, mortalidade é considerável, né? A gente está falando aí entre 5% e 10% nos primeiros meses de vida do bezerro. Por que esses índices são tão altos? primeiramente assim, a gente precisa começar a pensar não só nos animais, mas no manejo também nos cuidados com a propriedade e pensando também nos funcionários aí que estão envolvidos nessa propriedade. O que eu sempre falo é a gente tentar passar um conhecimento para esses funcionários, né, essas pessoas que diretamente estão ligadas a esses animais, passar uma conscientização de profilaxia, de higiene para essas pessoas, antes da gente pensar lá no animal em si. Por quê? Querendo ou não, a transmissão, né, de bactérias, no geral, quem leva boa parte delas é o ser humano. A higienização correta das mãos, a limpeza pessoal antes de manejar esses animais, o uso de luva, são fatores predisponentes, né, que podem gerar algumas patologias. Então, o que eu sempre falo é que, às vezes, essa taxa aí de 5% a 10%, se a gente conseguir conscientizar primeiro esses tratadores, essas pessoas que são um pouco mais leigas em relação à importância da higiene pessoal delas, já ajuda bastante nessa redução. A fase de nascimento, né, também é um período muito complicado. É um período em que o animal ele exige muito de cuidados, detalhamento, né, de higiene dos coxos, higiene da água, pensar também não só no bezerro, mas pensar também na mãe, que a mãe vai estar passando essa imunidade para esses animais. Então, no geral, é começar a pensar em transmitir conhecimento, né, para essas pessoas, saber a importância do porquê da higiene pessoal anterior ao procedimento dela mexer naquele neonato, naquele recém-nascido. Quando a gente fala então dos principais desafios, doutor, eles são mais simples de serem resolvidos, então, porque ele está praticamente, pelo que a senhora disse aí, nas mãos de quem faz esse manejo, nos procedimentos que são feitos, na higiene. Então, não é nada que o criador tenha que fazer um grande investimento, a não ser um investimento constante no conhecimento, que é muito importante, né? Sim, uma coisa que é muito importante é, às vezes, o proprietário ele investir numa palestra, numa transmissão de conhecimento, antes de pensar lá em tratar aquela patologia. Às vezes, convida um colega veterinário para ir lá e dar uma palestra para todos os funcionários da propriedade, para conscientizar todo mundo de por que fazer um manejo sanitário, por que a gente tem que lavar as mãos antes de sair do banheiro, depois de uso, fazer a higiene do local que os animais ficam, sempre lavar com água e sabão, não ter empecilho. Às vezes a gente fazer o básico, não é? A gente, hoje em dia, né, nós profissionais trabalhamos com criadores de alto valor zootécnico e proprietários de propriedades pequenas, isso que não quer dizer que o investimento tem que ser tão alto e às vezes a pessoa tem que gastar tudo que ela tem na propriedade. Às vezes se fizer o básico, mas fazer o básico correto, a gente já reduz essa profilaxia a níveis exorbitantes com uma coisa que é básica, mas que muitas vezes não é passado o conhecimento para a pessoa entender o porquê. E nesses primeiros meses de vida, né, onde o bezerro ele vai estar adquirindo imunidade, valor nutricional, então é muito importante a gente pensar no manejo sanitário, não só da pessoa, mas no manejo sanitário do próprio animal. Doutor, e do período neonatal até os 7 meses de idade, quando normalmente ocorre a desmama, a gente sabe que Uhum, o umbigo é a porta de entrada para diversos problemas sim, infecciosos e pode deixar, inclusive, sequelas nesse animal e vai gerar impacto na produção futura, né? Ou seja, um cuidado sim. que o criador precisa ter agora para não ter consequências lá na frente. Qual é esse cuidado que ele deve ter e como o umbigo precisa ser curado nesse período? Nós estamos falando principalmente num período de chuva, né? Uhum. E aí já começa com o trabalho de acasalamento dirigido, né? Para que talvez esse nascimento não aconteça nesse período de chuva. Mais uma vez acontecendo, o que o criador deve fazer? Quais os cuidados que ele deve ter?
Uma dica assim para todos os criadores associados ou que estão assistindo para a gente. Eu sempre brinco, qual que é o valor do preço de um vidro de iodo 10% e qual que é o valor da arroba do boi hoje? Então, assim, é pensar no investimento lá atrás para ver o investimento que a gente vai ter no futuro. Outra coisa, essa questão que você comentou em relação ao período de chuva. Na medicina veterinária, a gente tem hoje uma patologia que é muito conhecida como a tríade do neonatal. Essa tríade, o que ela é? É um quadro de hipotermia, hipoglicemia e a queda de desidratação. O animal ele vem a ter esses 3 fatores, no geral, se não é feito nenhuma intervenção, ele vem a óbito. A porta de entrada para isso acontecer, o umbigo, que é também o que você comentou inicialmente. Então, o que a gente pode fazer para evitar isso? Investimento básico, iodo a 10%, capacitação dos funcionários, a compra de um termômetro digital que custa nem R$ 6, e consegue fazer essa ferição de temperatura, qualquer pessoa consegue fazer esse procedimento. Se a gente sabe que o animal está hipotérmico no período de chuva, o que você tem que fazer? Aquecer o animal. Então, de certa forma, se você já tem a aferição de temperatura, você vai aquecer o animal. Ok, um item já foi. Outra coisa, hipoglicemia. Como que a gente afere? É o aparelho de glicemia. O valor do aparelho de glicemia, se compra em qualquer farmácia, é o mesmo teste, tem um custo aí de R$ 30. Você afere essa glicemia, como que você vai corrigir? Está com hipoglicemia, você sabe o que você tem que fazer. O animal precisa comer, precisa de glicose. Então, você já consegue resolver mais 2 problemas até que um profissional capacitado chegue à propriedade. Anterior a isso, pensando aí na cura do umbigo, né? Como que ele pode evitar? A gente tem que seguir protocolos desde o nascimento desse animal. Qual que é o protocolo? O animal nasceu, já tem que fazer o visual, saber se a mãe lambeu ou não o umbigo, se teve ruptura ou não do cordão umbilical. Caso isso não tenha ocorrido, é necessário fazer uma intervenção, fazer uma ligadura, para a gente poder fazer um manejo adequado. E lembrar que o curativo do umbigo, ele não tem que ser feito só uma vez no dia, vai lá de manhã, fez, acabou. É persistência, é um protocolo prolongado até a completa cicatrização. Doutora, rapidamente para a gente encerrar, o criador deve ficar atento aos sinais que o próprio animal dá em caso de alguma patologia. Perda de peso seria o primeiro desses sinais? Quais outros que a gente poderia indicar para o nosso criador? A cura de umbigo, né, quando ela é errônea, o que a gente observa visualmente? Ele vai ver um aumento de volume, o animal vai ter sensibilidade dolorosa, vai ficar mais avermelhado. Outra coisa também que é ideal, né, quando a gente vai fazer essa cura de umbigo, fazer uma palpação ali no umbigo para ver se não tem hérnia umbilical, se não tem alguma ruptura, para a gente já começar a pensar na avaliação, às vezes chamar o profissional, né, o médico veterinário, para auxiliar nesse protocolo. Então, visualmente, o criador ele já consegue saber se tem ou não uma omphaloflebite instalada. É só ele fazer a palpação, a inspeção, o curativo de umbigo de 2 a 4 vezes ao dia, se possível, com a imersão com iodo a 10%, que eu particularmente, a minha melhor opção, que é o que eu sempre indico, que é o básico. E aí, visualmente, inspecionando isso ao longo do dia. Outra coisa também que a gente tem de patologias é a persistência de úrico. Às vezes, visualizar se o animal não está urinando pelo umbigo, que também já é uma outra complicação da cura de umbigo. Então, é sempre um fator visual. Então, é o que eu falo para todos os criadores. Ensina primeiro a sua equipe, traz a sua equipe para perto, confia neles, prepara eles, faz aquele investimento básico de dar uma palestra, chama um colega veterinário para ir lá, e aí depois a gente começa a investir mais nessa questão sanitária, de manejo, que existem N produtos que a gente pode utilizar para fazer limpeza, não precisa fazer um importante, é coisa básica, mas é questão de conscientização e de protocolo minucioso nessa cura de umbigo, nesse manejo desses animais. Tá certo, doutora Paloma Coutinho, médica veterinária. Doutora, muito obrigado pela participação aqui hoje, por trazer esses Imagina, foi um prazer. esclarecimentos. Obrigado pelo convite, obrigado à associação, a BCZ. Precisando de alguma coisa, nós estamos à disposição. E o hospital está lá disponível para todo mundo. Já está feito o convite aqui para vir falar sobre outros assuntos conosco. Muito obrigado, viu? Combinado.